Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí com mais uma aulinha de filosofia. Hoje, Aristóteles e o mundo sensível. Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi o discípulo mais conhecido de Platão. Entretanto, ele também foi o filósofo que discordou totalmente das ideias de Platão. Lembrando do mundo das ideias, que existia um mundo inteligível que só poderia ser acessado pela razão, e o mundo sensível, que era o mundo incompleto ou o mundo das aparências, aquele que existia a matéria. O Aristóteles nega este mundo das ideias e todos os pressupostos metafísicos trazidos por Platão. Segundo Aristóteles, tudo que existe, existe apenas no mundo sensível. Sendo assim, ele é considerado basicamente o primeiro biólogo. Por quê? Porque ele desenvolveu as categorias como classificação para os seres vivos. O que são as categorias? As categorias foi um método de classificar, tal como hoje nós temos na biologia, que seria o reino, filo, classe, família, ordem, gênero e espécie. Ele desenvolveu as 10 categorias. Sendo essas substância, quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, situação, ação, paixão e possessão. Bom, tendo em consideração essa questão do mundo sensível e a negação do mundo das ideias, nós teremos que transferir então a essência das coisas para a matéria, ou para o mundo sensível exclusivamente. Sendo assim, ele define substância como matéria mais forma. Essa substância é o que garante a essência de todos os seres que existem no planeta. O que seria a matéria? A matéria é o suporte passivo, ou seja, os seres humanos são formados basicamente como formas de vidas baseadas em carbono. Então, o suporte passivo do ser humano seria o carbono, hidrogênio, oxigênio, entre outras coisas. Essa seria a matéria que constitui o ser humano. Mas os outros mamíferos também são formas de vidas baseadas em carbonos. E aí, como fica a diferenciação entre os seres humanos e um primata qualquer? Entra na questão da forma, ou seja, aquilo que é apreendido pelos nossos sentidos. Então a matéria e a forma é o que garante a substância. A substância homem, a substância humano, é aquilo que é dado pela matéria formativa, né, o suporte passivo que forma a nossa vida, mas a forma pela qual nós somos formados. Eu sei, ficou redundante, mas enfim, é aquilo que é aprendido pelos sentidos. Por que você não confunde um babuíno com um gorila, por exemplo? Por causa que a forma dos dois são diferentes em aspectos físicos. Bom, definindo isso, nós passamos para uma outra parte do problema aristotélico, qual seja o problema do que ele resolve em questão do como era tratado por Heráclito e Parmênides. Vocês lembram da discussão de Heráclito e Parmênides? A discussão entre o devir e a imutabilidade do ser? O devir era a aparência física, ou as coisas no presente, enquanto a imutabilidade do ser era o que era a mesma coisa para todo sempre, nunca mudava. Como que o Aristóteles resolve esse impasse do devir para a imutabilidade? Ele define que tudo é definido como ato ou potência. O que significa isso? Ato é um objeto no presente. Um exemplo seria uma semente. Uma semente de macieira é apenas uma semente de macieira. Eu não posso falar que eu tenho uma árvore de macieira guardada dentro do meu estojo, mas eu posso dizer que eu tenho uma semente de macieira. Entretanto, aquela semente é uma possibilidade de futuro. Por quê? Aquela semente pode vir a ser uma árvore no futuro. Se eu plantar, se eu adubar, se eu regar, se eu cuidar dela, ela pode vir a ser uma árvore. Então, em ato, uma semente é apenas uma semente. Em potência, ela é uma árvore. E isso a gente resolve todo aquele impasse da distinção entre Heráclito e o devir, que é aquilo que está por vir, aquilo que está em mudança constante, e o Parmênides, que é aquilo que nunca pode ser mudado, que é sempre imutável. Então, para negar o Platão, Aristóteles precisava definir como que as coisas surgiram, ou seja, quais são as causas externas à sua existência. Para Platão, a causa de todos os seres no mundo sensível é a ideia perfeita
do mundo das ideias. Para Aristóteles, ele define 4 causas possíveis para se garantir que os objetos existam. Quais são? A material, formal, eficiente e final. A material nós já falamos, que é a matéria que constitui o objeto, ou seja, do que é feito o objeto. Ou mesmo os seres vivos, né? Do que é feito o ser humano. A formal é a forma que toma o objetivo, ou seja, o que é o objeto, qual é a forma do ser humano. A forma do ser humano é a forma do ser humano, um animal bípede, sem pelos, etc. A forma eficiente é aquele que deu a forma desejada. Então, é o quem fez. Nesse ponto, nós poderíamos entrar, talvez, se fôssemos falar da vida, em Deus. Mas eu vou deixar esse passo um pouquinho logo abaixo. Por enquanto, estaríamos falando, no exemplo que eu vou tomar logo adiante, de uma estátua. Continuando. E a quarta causa, a causa final, que seria a finalidade, ou por que ou para que foi feito aquele objeto. Então, trazendo o exemplo, uma estátua de mármore. O que é o mármore? É a matéria, é a causa material da estátua, da deusa Atena, ou seja, a forma, a causa formal pela qual ela foi tomada. Qual é a forma que ela toma a estátua? A forma da deusa Atena, que ela é feita por um escultor, ou seja, uma causa eficiente, aquele que deu a forma desejada. Se não existisse um escultor, se não existisse uma causa eficiente, não teria existido nunca uma estátua bem formada, apenas um bloco de mármore parado no tempo. E qual é a finalidade dessa estátua? A finalidade pode ser para decoração, pode ser para adoração, pode ser como adorno, etc. Ou seja, a causa final é a finalidade para a qual foi feito. Então, nesse ponto, nós temos um passo um pouco maior, que é o que? Segundo Aristóteles, qual é a definição de Deus? Ou quem é o Deus aristotélico segundo essa teoria das 4 causas? Porque se tudo que existe necessita ter uma causa, qual é a causa de Deus? Bom, segundo Aristóteles, Deus é o primeiro motor, e ele só pode ser categorizado em uma causa, tal qual a final. Deus não, por ser eterno e imutável, ele possui a forma perfeita inalcançável. Você não consegue dar uma forma melhor para ele, ele tem a forma perfeita já. E ele não pode ter uma existência física, porque dotá-lo de existência física é dotá-lo de matéria. Se é dotá-lo de matéria, ele entra numa categoria tal que seria permitido a sua mudança, uma vez de que ele seria imperfeito. Tudo aquilo que possui matéria pode ser modificado. Então ele não pode ter uma existência física, nenhuma forma, uma vez que a forma dele já é a forma perfeita. E não existe uma causa eficiente, ou seja, não existe alguém que tenha feito Deus. Então Deus é única e exclusivamente a finalidade. A finalidade como objetivo final de todas as coisas. Deus é a finalidade, Deus é a perfeição, segundo Aristóteles. Para concluir, então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a lógica silogística, que foi o método do qual Aristóteles desenvolveu para garantir a superação da dialética platônica. Por que superar a dialética platônica? Porque o silogismo aristotélico ele segue uma estrutura formal. Como assim uma estrutura formal? Ela é necessariamente garantida por 2 premissas seguidas de uma conclusão. E essa conclusão deve-se necessariamente seguir das premissas. Certo, mas o que são premissas? Bom, premissas são sentenças argumentativas. A dialética platônica deixava em aberto um mundo de possibilidades para a argumentação. Na lógica aristotélica, nós temos uma estrutura que garante que dessas premissas argumentativas, teremos o exemplo abaixo, em que a premissa número 1 seria todo homem é mortal, e a premissa número 2, Sócrates é um homem. Então, a conclusão, logo, Sócrates é mortal, necessariamente se segue da validade da estrutura do argumento e da veracidade das premissas anteriores. Ou seja, todo homem é mortal? Sim, todo homem é mortal. É verdade que todo homem é mortal. Garantindo a veracidade da primeira premissa, vamos para a segunda. Sócrates é um homem.
foi constatado que Sócrates era um homem, então necessariamente a segunda premissa também é verdadeira. Então, consequentemente, a conclusão não precisa ser verificada, uma vez que ela é decorrente das premissas e por isso válida e verdadeira. Os termos maior, médio e menor são, nessa sequência, o termo maior é o predicado da conclusão. O termo maior aparece uma vez nas premissas, uma vez na conclusão. O termo médio não aparece na conclusão, ele aparece apenas nas premissas. É o termo que vai ligar o termo menor, que é o sujeito da conclusão, ao termo maior, que é o predicado da conclusão. O termo menor, nesse caso, é Sócrates, que é um indivíduo. Nós temos o termo médio, que é o termo de ligação, homens. Existe um grupo muito maior de homens do que um grupo unicamente exclusivo com Sócrates. E o termo maior, mortal. Por quê? Jogando, por exemplo, do lado que dá para ver o gráfico que eu fiz ali, bem ruinzinho o gráfico, eu sei, mas acompanhe ali. Nós temos a teoria de conjuntos na matemática sustentando toda a lógica aristotélica. Por quê? Qual é o menor conjunto? O conjunto Sócrates, é um conjunto unitário, uma só pessoa. Ele está inserido, ou ele está contido, num grupo médio, que é o grupo dos homens. Existem outros homens além de Sócrates? Com certeza. Então Sócrates é um grupo que está contido dentro de um conjunto maior, que é o conjunto homens. E o conjunto homens está contido num conjunto muito maior, que é o conjunto dos mortais. Dentro do conjunto dos mortais, quais outros poderiam existir? Os mamíferos poderiam existir, as aves poderiam existir, os peixes, etc. Então, o conjunto Sócrates está contido dentro do conjunto dos homens e o conjunto homens está contido dentro do conjunto mortal. Então, necessariamente, seguindo a estrutura formal da lógica silogística aristotélica, nós temos que as duas premissas, todo homem é mortal e Sócrates é um homem, levam à conclusão Sócrates é mortal, seguindo os termos menor, os termos maior na conclusão e o termo médio apenas nas premissas. Ok? Muito obrigado.